Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer uma mudança na sua vida? Então aqui está o segredo. Você tem que sujeitar, pois, a Deus, e resistir ao diabo, que ele que vai fugir da sua vida, do seu casamento, na área financeira. É ele que vai fugir. Ele que vai fugir, não é você que vai fugir dele. É ele que vai fugir de você. E o que eu tenho que fazer? Você tem que obedecer. Sujeitar é obedecer. Olha o que está escrito aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Tiago capítulo 4, versículo 7. Vai dizer assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. É obedecer a Deus e enfrentar o diabo. Enfrentar o diabo é ter uma vida de oração. Então o primeiro passo é orar, pedir para Deus força, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir para Deus te livrar de todo mal, pedir para Deus sabedoria, repreender o mal, em nome do Senhor Jesus. Então o primeiro passo, você tem que orar e jejuar. Você tem que jejuar também. Então você tem que fazer a oração e tem que fazer o jejum também. Você está orando, meu irmão e minha irmã? Ou você ora um dia sim e um dia não. Ou um mês sim ou um mês não. De vez em quando. Você tem que orar direto, todos os dias. De dia e de noite. Praticamente todo tempo você tem que orar. Todo tempo você tem que estar orando, repreendendo. Quando você sair de casa, você tem que orar: Deus, me livra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você voltar, à noite você tem que agradecer. Você está orando, esse é o primeiro passo. O segundo passo qual que é? Pastor, é obedecer a Deus. E obedecer é ter uma vida de leitura. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na hora que ele fala bem-aventurado, ele está dizendo: feliz aquele que lê. Feliz são aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você lembra da história de Josué? Josué capítulo 1. O que Deus vai dizer para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. Mas esforçar no quê? No seu trabalho, Josué? No seu casamento, Josué? Na sua família, Josué? Não. Deus estava dizendo assim para Josué. Josué capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então o que Deus está pedindo para Josué? Josué, se esforçar onde? Em guardar os mandamentos de Deus. Que a palavra vai conduzir Josué. Igual vai dizer em Salmo 119, no versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você está tendo uma vida de leitura? Você está lendo?
Você está meditando na palavra de Deus todos os dias? Porque olha o que ele vai dizer no versículo 8. Ele vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, se você se esforçar em ter uma vida de leitura, você pode ter certeza, aí você vai ter uma sabedoria no seu casamento. Né? Porque, olha aqui, ó, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro. Então, na hora que no casamento aí, alguém aí, ou o marido ou a mulher for brigar, nervoso ali, nervosa, sem motivo, o que você vai fazer? Você vai ter as palavras de Deus no seu coração e você vai ter sabedoria para sair dessa situação. Então olha aqui, ó, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, porque em qualquer momento você vai ter sabedoria para dizer, para falar. Então no seu casamento, se você começar a ter uma vida de leitura, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai falar com você. Vai falar para você ter mansidão, né? Vai te ensinar até mesmo perdoar as pessoas. Mas para isso você tem que ter essa vida de leitura. Eu vou ler novamente o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, se você guardar a palavra de Deus, você vai ser bem sucedido. Aonde? Na tua casa, no trabalho, aonde você estiver, é isso que Deus vai falar. Olha aqui no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui, ó, Josué está sendo levantado para quê? Para libertar, para levar o povo à terra prometida. Por isso que Josué ele foi levantado, para levar o povo para a terra prometida. E você também foi levantado para levar a tua família à terra prometida. Mas para isso você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que conhecer, você tem que ter essa intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus te levantou para quê? Para ser a luz aí no seu casamento, no seu trabalho. Amém? Entenda isso. No Antigo Testamento, Deus ele destruía os filisteus. Por quê? Porque Deus ele não queria que os filisteus, os amorreus, eles se misturassem, eles ali viessem fazer parte do povo de Deus, que eles faziam o povo de Deus pecar. Você entendeu? Então por isso que Deus destruía. E esses filisteus, esses amorreus, vamos dizer assim, éramos nós, somos gentios, fazia o povo de Deus pecar. Isso é no Antigo Testamento. Por isso que Deus destruía aquele povo. Que Deus tinha ciúmes do povo dele. E Deus destruía, por isso que Deus matava aquele povo. No Novo Testamento não. Jesus Cristo ele veio, fez o sacrifício para nos unir. Para nos unir. Então Deus ele não vai nunca matar aquele que está te perseguindo, aquele que está te fazendo mal. Ele não vai fazer isso. A intenção de Deus é te ajudar. Da mesma maneira que ele ajudava o povo de Israel a destruir ali os filisteus, a guerrear e dar vitória. Agora a intenção de Deus é destruir os filisteus que vivem aqui dentro da gente, os Golias. Então Deus ele vai te capacitar, ele vai entrar nessa guerra junto com você, para te libertar, para você ser luz para o seu irmão e trazer. Então, por exemplo, Deus não vai destruir um macumbeiro,
né? Assim, Deus primeiro, Ele quer destruir aquilo dentro de você para ganhar esse macumbeiro aí, ver a luz na sua vida. Você consegue entender isso? Através da sua vida, através da mudança que Deus vai fazer na sua vida. Então, por exemplo, se você guardar a palavra de Deus, a intenção de Deus é abençoar assim o seu casamento. Mas se você guardar a palavra de Deus e abençoando o seu casamento, Ele vai abençoar outros casamentos. Por quê? Porque você vai colocar a sua confiança em Deus e você sempre vai declarar: Deus que mudou a minha história. Mas por quê? Porque você tem uma vida de leitura. Porque você tem uma vida de leitura. Então a palavra está dizendo aqui, ó, no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, para isso você tem que guardar a palavra de Deus. Então, aonde você andar, Deus vai estar com você, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins também. Deus estará com você e Ele vai dar a vitória. Lembra de Jó? Jó não era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal? E por que Jó? Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Porque ele guardava a palavra de Deus. Ele guardava a palavra de Deus. E quando eu disse lá, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós, você vê que o diabo tentou Jó. O diabo tentou Jó. O diabo tentou Jó. Mas Jó, ele guardava a palavra de Deus. Ele guardava a palavra de Deus. E Jó, ele resistiu ali o diabo. Através do quê? Da palavra de Deus. Se o irmão e a irmã ler depois lá, Jó capítulo 31, você vai ver que no versículo 1, Jó ele vai dizer assim, ele vai pedir para Deus, coloca a minha vida numa balança aí e vê onde que eu falhei, Deus. E ele começa a declarar para Deus tudo que ele tinha feito, que ele guardou a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nunca olhou para uma moça virgem, assim, ele nunca cobiçou uma moça virgem, no versículo 1 até o 2, do capítulo 31. No versículo 7 do capítulo 31, ele vai dizer que ele nunca cobiçou assim o que era de outra pessoa. Ele vai dizer que ele nunca cobiçou a mulher do seu próximo. No versículo 13, ele vai dizer que ele foi justo com seus empregados. Ele pagou o que era certo. No versículo 16, ele vai declarar que ele sempre ajudou os pobres. No versículo 24 até o 28, ele vai dizer que ele foi fiel a Deus, que ele não foi infiel. No versículo 30, no versículo 29 até o 34, ele vai dizer que ele nunca se vingou das pessoas que perseguiam ele, que ele sempre assim abençoou elas. Ele nunca falou para Deus, Deus, que o Senhor venha matar, não. Ele sempre abençoou, ele sempre abençoou, ele sempre abençoou, ele sempre abençoou. E por que Jó, ele fazia essas coisas? Porque ele guardava a palavra de Deus. Ele guardava a palavra de Deus. Então você não pode ser somente um ouvinte. Você tem que colocar em prática. Então você tem que perdoar, resistir ao diabo. O diabo ele quer destruir. Às vezes você está nervosa aí com seu esposo, com a sua esposa, por besteira, por conta do diabo. O diabo colocando assim brigas. Eu já vi um casal se separar por conta, sabe do quê? Porque a mulher não colocou sal na sopa. Ele derrubou aquela panela, ela pegou a panela, jogou nele e eles se separaram. Por causa de um sal que não estava na sopa. O que o diabo tem colocado na sua vida para
te tirar do sério. Para te tirar do sério. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, agora, no versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quem é que Deus ama? É aqueles que guardam a palavra de Deus. E aqui na hora que ele fala bem-aventurado, igual eu disse, é feliz. Feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, aos que guardam a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem guardado a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel? Você tem tirado assim os filisteus da sua vida que vem guerrear com você? Você tem deixado a ira? Você tem liberado, você está liberando perdão? Se você está vivendo a palavra de Deus, você está obedecendo o seu líder, o seu pastor? Olha o que está escrito aqui, ó, em Hebreus, do lado de Tiago, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, obedecei-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você está obedecendo o seu líder? Ou você está na desobediência? Olha o que está escrito em Romanos. Não, aqui ó, em Efésios capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, no versículo 5, novamente, ele está dizendo: vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade. Você está obedecendo o seu líder? Igual eu disse aqui ó, em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Às vezes o diabo vai colocar algo no teu coração, mas vai caber a você atirar. Então, quando eu disse assim, ó, sujeitar, pois, a Deus e resistir ao diabo, o diabo, ele anda ao derredor, tramando como leão a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, assim, ó, Deus, ele oferece coisas boas e o diabo também as coisas ruins. Deus oferece as coisas boas e o diabo as coisas ruins. O diabo coloca a ira. Deus, ele fala, não faça isso. O diabo está te tentando. O diabo está te tentando. Então, vai caber você ali a dominar. Você lembra lá de Caim? Você vê que Deus não foi falar com o diabo. Ô diabo, que? Deus foi falar com Caim. Igual, é bem interessante isso. Na igreja, eu faço oração de cura e libertação. E tem momentos que, a maioria das vezes, não se manifesta ninguém. Às vezes manifesta.
Aí nós expulsamos o demônio ali. Mas às vezes não. Então, quando eu faço oração, o diabo não se manifesta, então quer dizer que, por exemplo, não é ele que está errando, ele só coloca a ira no seu coração, você que vai praticar. Ele fala, não sou eu mais. Eu só dei opção para ela revidar isso daí e ela que está fazendo. Ou ele que está fazendo. Ou ele que está fazendo. Ou ele que está fazendo. Então, você vê que Deus vai falar para Caim, Caim, porque você não dominou, cabia você dominar o que o diabo colocou no seu coração. Em Gênesis capítulo 4. Você vê o que Pedro falou também para Ananias e Safira? Que você deixou Satanás entrar no teu coração, encher o teu coração. Então, o diabo ele só te dá uma opção, você que vai ver se você vai viver aquilo que o diabo tá te oferecendo. Então, aqui no versículo 12 está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Igual Jó. Você vê o que Deus fez na vida de Jó? Não é? Tem que ser igual Paulo, que Paulo disse, combati um bom combate, sei a minha carreira e guardei a minha fé. E olha aqui no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Igual disse a história de Jó, Deus não tentou Jó, Deus ele provou Jó. Quem tentou foi o diabo. Você lembra que Deus, ele disse assim para Satanás? Não foi Satanás que disse para Deus. Foi Deus que disse para Satanás. Onde você vem? De onde é a terra? Notaste o meu servo Jó? E Satanás vai dizer assim também, o Senhor cerca ele. Deixa eu tentar ele. Deixa eu tentar ele. Deus fala assim, ó, pode ir lá. Deus, ele provou Jó, ele não tentou. Quem tenta é o diabo, mas Deus, ele prova. Ele prova você. Né? Se o irmão parar para analisar em Lucas capítulo 4, vai dizer assim no versículo 1, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E o Satanás ali tentou ele. Então, olha aqui, ó, no versículo 14, estou finalizando. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, ele está dizendo assim, cada um atraído, olha aqui, atraído e engodado. Quando ele fala atraído e engodado, o significado de engodado, sabe aquelas iscas que pega peixe ali, você coloca uma minhoquinha, você coloca ali e fica esperando o peixe ali. Então o peixe ele é atraído pelaquela isca, que é engodado aqui. Vou fazer uma pergunta, peixe morre pela onde? Peixe ele vai morrer por onde? Pela boca? Muitos falam que é pela boca. Não, é pelos olhos. Igual atraído, ó. Se ele não olhasse ali para aquela isca, ele não ia comer ela. Então, o peixe ele morre pelos olhos. E muitas pessoas também morrem pelos olhos. É atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Igual eu falo, Satanás ele vai personalizar aquilo que te faz pecar. Então, quando eu disse lá, sujeitai-vos, obedecei a Deus, e resistir ou enfrentai ali o diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele vai personalizar aquilo que te faz pecar. E o que você tem que fazer é obedecer. Obedecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. E entenda isso. Quando fala assim, a sua concupiscência, ele vai personalizar aquilo que te faz pecar. E aquilo que te faz pecar não me faz pecar. O que me faz pecar, às vezes não te faz pecar. Às vezes não te faz pecar. Igual eu disse, o que te faz pecar, às vezes não me faz pecar. Igual eu falei aqui, ó,
que ele vai personalizar aquilo que te faz pecar. Às vezes você tem problema com mulher. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma mulher bonita do seu lado para você cometer o adultério. Ou vai colocar uma mulher bonita, sensual, para você ficar na fornicação. E você tem que guardar a palavra de Deus. Às vezes você não consegue perdoar. Essa é o que te faz pecar. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar brigas e aonde que não vai haver perdão, porque ele sabe que você tem um coração duro, você guarda mágoa, você não sabe perdoar. Então você tem que ver, às vezes, por exemplo, também, ele sabe que às vezes você é idólatra, a sua confiança está no dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você ser infiel a Deus. Ele vai te tentar. Deus vai ali provar você. Igual você tem Caim e Abel, Ananias e Safira. Você lembra do jovem rico lá? Jesus Cristo disse o que para ele? Ele falou assim: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: não roubarás, não cometerei adultério, honra teu pai e tua mãe, deu um bom testemunho. Ele vai dizer: todas essas coisas eu já faço. Ele vai dizer o quê? Mas te falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá para os pobres, que aí você vai ter um tesouro no céu. E o que ele fez? Ele saiu. Jesus Cristo disse o quê? É mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos vão dizer: se é desse jeito, é impossível alguém ser salvo, Jesus. E Jesus disse o quê? O que é impossível para um homem é possível para Deus. Isso é em Lucas capítulo 18. No capítulo 19 vai dizer a história de Zaqueu. E Zaqueu vai dizer: a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Se em alguma coisa eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus Cristo vai dizer aqui assim, que entrou salvação nessa casa. Eis aqui um filho de Abraão. Abraão é o quê? É o nosso pai na fé. Ele teve fé. Ele teve fé. Às vezes pessoas vão ser tentadas. Tem pessoas que ela é tentada, assim. Ela não suporta uma pessoa chata do lado. O que Satanás vai fazer? Colocar uma pessoa chata do lado. Para ficar te irritando. Para você sair da presença de Deus. Então, ó, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Então, quando você deixa a ira, quando você deixa de perdoar, quando você fica olhando para outras mulheres, aí acaba caindo. Dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Gera morte. Então, igual eu disse, em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O segredo para o diabo fugir da sua vida, você tem que obedecer à palavra de Deus. Aí ele vai fugir. Lembrando que o primeiro passo é a oração. Até mesmo para Deus te dar sabedoria na leitura. O segundo passo, o primeiro passo é a oração e jejum. O segundo passo é uma vida de leitura. O terceiro passo é obedecer aqueles que se dedicam para salvar assim a sua vida, que vai prestar conta. Você tem que obedecer, rapaz. Você tem que obedecer, moça. Seu pastor é um atalaia. E quem prega a palavra, ele é perseguido. Ele é rejeitado. Tem pessoas que não suportam pastor que prega verdadeiramente a palavra, não. É igual lá aconteceu com Jeremias. O que o povo disse em Jeremias capítulo 18, versículo 18? Eu vou ler aqui, ó. Aí o povo disse:
vamos dar um jeito de nos livrar de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselho e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Quem prega verdadeiramente a palavra de Deus, ele é rejeitado. As pessoas vão procurar outros que preguem aquilo que quer ouvir. E um pregador, ele quer o bem. Ele quer o bem. Ele quer o bem na vida do irmão, na vida da irmã. Ele está pouco se lixando, o pregador de Deus, ele está pouco se lixando se o irmão sustenta a igreja ou se não. Ele está preocupado com a alma dele. E ele vai falar a verdade. Se vai machucar o irmão, se vai fazer o irmão sair da igreja, aí cabe a ele. Ele ouvir Satanás ou ouvir Deus. Não é porque a palavra de Deus fala assim, todo aquele, Lucas capítulo 10, versículo 16. Aquele que ouve um dos meus pequenininhos, a mim que me ouve. Aquele que rejeita um dos meus pequenininhos, a mim que rejeita. E aquele que rejeita, aquele que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. E um pastor, ele é um atalaia. Se ele vê algo de errado, ele vai dizer. Então, o primeiro passo é ter uma vida de oração e jejum. O segundo passo é você ter uma leitura, você ter essa intimidade de Deus. E o terceiro passo é você obedecer os servos de Deus. Então, você tem que ter uma vida de leitura, igual aquele povo de Beré, que Deus colocou Paulo ali para levar a salvação, e eles ouviram Paulo ali. E o segundo passo é você obedecer o que eles estão ensinando. Assim, suportar as tentações. Porque, bem-aventurado, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqueles que suportam, que guardam a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. Vou finalizar aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, que vai dizer para você usar a armadura espiritual, e essa é a armadura espiritual. Vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que você tem que fazer? Você tem que usar a couraça da justiça. Você tem que usar a couraça da justiça, que é o que protege o coração, né? Você tem que cingir os vossos lombos. Você tem que calçar os pés na pregação do Evangelho. Você tem que usar o escudo para se defender ali contra as flechas de Satanás. Você tem que usar o capacete da salvação. Então, você vê que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então você vence essa luta com essa receita que eu passei: oração e jejum, lendo a palavra, obedecendo seu líder e colocando a palavra em prática na hora da tentação. No que o diabo está te tentando? Você está resistindo? Você está tendo uma vida de leitura? Tira pelo menos um dia para ler. Tira uma hora, assim, 1 hora por dia para ler. Perdão, 1 hora por dia para ler. E Deus, ele vai te dar estratégia. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a sua vida e para a minha vida, vamos dizer assim. Tá bom? Recebe aí o meu abraço, abraço da família de Atos.
Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.